Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa figura profissional que está, assim, silenciosamente se tornando uma das mais estratégicas dentro das empresas. O psicólogo clínico do trabalho. Nossos materiais de base são bem densos, né? Um consolidado técnico, quase um guia de estudos para quem é da área, e ele se alinha a uma nova cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego, prevista para 2025, e a já famosa Norma Regulamentadora número 1, a NR1. E a nossa missão aqui é entender a fundo essa função que está deixando de ser um papel de apoio para se tornar uma peça central na gestão da saúde organizacional, principalmente com as novas exigências legais que vêm por aí. Exatamente. E é importante dizer que essa nossa conversa vai muito além de uma simples descrição de cargo, sabe? O que os materiais revelam, e isso é o ponto-chave de tudo, é uma mudança de paradigma. A gente está deixando para trás uma visão que focava no sofrimento individual do trabalhador, quase como se fosse uma falha pessoal, para uma análise sistêmica que olha para a organização do trabalho como a fonte dos problemas. A palavra-chave que vai guiar nossa discussão é prevenção. Não é mais sobre remediar, é sobre redesenhar. Certo. Então a lente muda, sai do indivíduo e vai para o ambiente. Mas para a gente começar a desembrulhar isso, o que na prática diferencia esse profissional de um psicólogo clínico tradicional, de consultório, ou mesmo de um psicólogo organizacional clássico, aquele que a gente geralmente associa a recrutamento e treinamento? Olha, a grande diferença está no foco duplo e na integração. Primeiro, ele enxerga o trabalho por duas óticas, como um fator de risco, que pode adoecer, ou como um fator de proteção, que pode de fato promover saúde mental. Segundo, e aqui está o pulo do gato, a atuação dele não é mais isolada, num silo. Os materiais deixam muito claro que ela está diretamente integrada ao gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e ao Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. GRO e PGR. Certo, são termos que a gente ouve bastante em segurança do trabalho, mas talvez não tão conectados à psicologia. O que eles são, assim, em termos simples? Basicamente, são os planos mestres da empresa, para identificar e controlar qualquer coisa que possa prejudicar um funcionário. Pensa neles como um mapa de todos os perigos. Antes, esse mapa mostrava, sei lá, uma máquina perigosa, um produto químico, o risco de queda. Agora, com essa nova abordagem, o mapa também precisa mostrar uma gestão tóxica, metas abusivas ou uma comunicação que não funciona. A saúde mental entra oficialmente nesse mapa de riscos. Entendi. Então ele não é só alguém que conversa com os funcionários, ele é um especialista que investiga a origem do problema na própria estrutura do trabalho. É quase um detetive organizacional. Mas o detetive precisa investigar a cena do crime, a organização do trabalho, para encontrar o verdadeiro culpado, que muitas vezes é um processo, uma meta, a falta de uma ferramenta. A lista de focos de atuação é bem clara nos materiais: estresse ocupacional, a síndrome de burnout, sobrecarga, assédio moral e um conceito muito potente que os materiais destacam: o sofrimento ético. Sofrimento ético. Nossa, essa expressão me pegou. Ela soa mais profunda do que o esgotamento por excesso de tarefas. O que seria isso? Ela é o desgaste que acontece quando um profissional se vê obrigado a agir contra os próprios valores, os próprios princípios éticos, para cumprir uma ordem ou atingir uma meta. Imagina o bancário pressionado a vender um produto de investimento que ele sabe que é ruim para o perfil daquele cliente idoso. Um profissional de saúde num hospital superlotado que não tem recursos para oferecer o cuidado que considera minimamente digno. Esse conflito constante entre o que eu sei que é o certo e o que a empresa me manda fazer gera um tipo de corrosão interna, um desgaste psíquico imenso. Isso me parece incrivelmente comum no mundo corporativo de hoje, com essa pressão por resultados a qualquer custo. Exatamente. E como os materiais apontam, esses psicólogos atuam exatamente nesses ambientes,
de alta demanda emocional, pressão constante, onde esse tipo de dilema é o pão de cada dia. O sofrimento ético não é uma exceção. Ele é um sintoma da forma como o trabalho está organizado em muitos setores. Isso dá uma dimensão muito maior da complexidade. E no dia a dia, como esse profissional opera? Qual é sua caixa de ferramentas? Imagino que não seja só um divã no meio do escritório. Longe disso, a caixa de ferramentas é bem mais ampla do que se imagina. Os materiais listam, sim, atendimentos psicológicos individuais, que são a base do acolhimento. Mas eles dão uma ênfase enorme à condução de grupos terapêuticos e das chamadas rodas de cuidado. São espaços coletivos, onde os trabalhadores podem compartilhar suas angústias e perceber que o que sentem não é um problema só deles, mas um reflexo do ambiente. E isso por si só já é terapêutico. Tira o peso da culpa individual. A pessoa percebe que não está quebrando sozinha. Exato. E além desse trabalho de acolhimento, tem um forte componente proativo. Os materiais falam muito de intervenções psicoeducativas. Não é só lidar com a crise. É ensinar habilidades de autorregulação emocional, de comunicação não violenta, de gestão de estresse. É como se, além de apagar o incêndio, ele ensinasse a equipe a lidar com o calor e a construir estruturas, digamos, menos inflamáveis. Entendi. É uma atuação em várias frentes. Mas me parece que, para fazer tudo isso, orientar gestores, dialogar com engenheiros de segurança, ele precisa de competências que vão muito além da psicologia clínica tradicional. Sem dúvida. E os materiais detalham isso muito bem. Do lado técnico, a competência mais crucial, e que é uma frase de ouro, é a capacidade de traduzir indicadores subjetivos em riscos organizacionais para o GRO. Ok, vamos dissecar essa frase. Traduzir indicadores subjetivos em riscos organizacionais. O que isso quer dizer na prática? Pensa em coisas que um gestor poderia chamar de mimimi ou problema de clima. Uma irritabilidade generalizada na equipe, um cinismo constante, um aumento no que se chama de absenteísmo emocional. A pessoa está de corpo presente, mas mentalmente a quilômetros de distância. O psicólogo clínico do trabalho pega essa dor subjetiva, esses sinais difusos, e os transforma num dado concreto, num risco gerenciável. Ele diz, olha, essa irritabilidade não é frescura, é um indicador de sobrecarga cognitiva, e o risco associado é um aumento de 30% nos erros operacionais e um potencial surto de burnout em 6 meses. Isso precisa entrar no nosso PGR. Uau! Então ele pega a vibe da equipe e transforma numa planilha de risco. É uma tradução que fala a língua do negócio. Isso é uma ponte fundamental entre a clínica e a gestão. E quanto às competências comportamentais, a postura desse profissional? Aqui, os dois pilares são o pensamento sistêmico e a atuação preventiva. Ele precisa olhar para a floresta, não só para a árvore. O problema de um indivíduo quase sempre é o sintoma de um problema na cultura ou no processo da organização. Isso soa ótimo na teoria, mas eu me pergunto se na prática não há uma pressão enorme para apenas resolver o problema imediato. Sabe, apagar o incêndio da pessoa que está em crise no corredor, em vez de redesenhar o prédio. Ele está imerso em contextos de alta pressão e sofrimento. Ele precisa ter a resiliência para acolher a crise imediata sem perder de vista a necessidade de investigar e propor mudanças na causa raiz. É um equilíbrio delicado entre ser um porto seguro para o indivíduo e um agente de mudança para a organização. Essa ideia de traduzir o subjetivo em risco gerenciável só com uma mudança gigantesca. Imagino que deva ter algum gatilho legal ou regulatório forçando as empresas a levar isso a sério agora, certo? Não parece algo que aconteceria espontaneamente em larga escala. Você acertou no alvo. Esse é o ponto de virada, a grande razão pela qual essa profissão está explodindo em importância. O gatilho é a nova redação da NR1. O que é fascinante aqui é a mudança de responsabilidade que ela impõe. A partir de maio de 2026, a norma torna obrigatória a inclusão dos riscos psicossociais no PGR e no GRO de todas as empresas. Isso é uma revolução silenciosa. Pera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi a dimensão disso. Isso significa que fatores como sobrecarga crônica, assédio moral, falta de autonomia ou comunicação violenta da liderança deixam de ser um problema de RH ou uma questão de gestão de pessoas? Exatamente.
Eles passam a ser classificados legalmente como riscos ocupacionais e precisam ser identificados, avaliados e controlados com o mesmo rigor que o risco de um operador perder a mão numa máquina, de um trabalhador ser exposto a ruído excessivo ou a um agente químico. A responsabilidade da empresa sobre a saúde mental de seus trabalhadores se torna explícita, documentada e, principalmente, fiscalizável. Então, em tese, uma empresa poderia ser multada por ter metas abusivas, da mesma forma que seria por não fornecer um capacete de segurança. Em tese, sim. O caminho para isso é mais complexo, claro. Mas a base legal está sendo construída. A NR1 abre a porta para que a fiscalização do trabalho olhe para a organização do trabalho e diga: olha, este modelo de gestão está adoecendo as pessoas, é um risco não controlado e vocês precisam apresentar um plano de ação. É aqui que o psicólogo clínico do trabalho se torna indispensável. Ele é o profissional com a técnica para fazer esse diagnóstico e propor as soluções. E o material que a gente analisou dá uma dica de como abordar isso, o que eles chamam de leitura técnica correta. Como seria essa abordagem para não cair em armadilhas? Essa parte é fundamental, porque a abordagem errada pode piorar a situação. A leitura correta, segundo os guias, se baseia em 4 pilares. Primeiro, não individualizar o problema. A culpa nunca é do trabalhador que é fraco ou pouco resiliente. O que imagino é uma tentação enorme para as empresas, certo? É muito mais fácil culpar um funcionário problemático do que admitir que sua cultura de gestão é a raiz do problema? É o caminho mais fácil, sem dúvida. Por isso, o segundo pilar é não psicologizar o trabalhador. O problema não é uma patologia que a pessoa trouxe de casa, mas um adoecimento que é um reflexo direto do ambiente de trabalho. O terceiro, e mais importante, é apontar o trabalho como o determinante. A causa raiz está na organização do trabalho, nas metas, nos prazos, na falta de autonomia, na cultura de assédio. E, por consequência, o quarto pilar, priorizar medidas organizacionais. A solução principal não é oferecer mais sessões de terapia ou aulas de meditação, mas sim mudar os processos, a gestão e a cultura que estão causando o adoecimento. A terapia ajuda a lidar com o sintoma, mas a cura está na mudança do sistema. Ok. Vamos colocar isso em prática. Os materiais trazem exemplos de respostas para entrevistas de emprego, o que eu achei uma ideia genial. Vamos fazer um pequeno teste. Se eu fosse uma diretora de RH entrevistando um candidato para essa vaga e perguntasse: na prática, como você identifica os riscos psicossociais aqui na nossa empresa? O que seria uma resposta forte? Minha abordagem começaria com a escuta clínica qualificada dos colaboradores, de forma individual e em grupo, para compreender suas percepções sobre o trabalho. A partir daí, eu buscaria identificar padrões de adoecimento, como relatos recorrentes de esgotamento, sofrimento ético ou conflitos. Eu cruzaria essas informações qualitativas com indicadores quantitativos que a empresa já possui, como taxas de absenteísmo, turnover e afastamentos médicos. O objetivo final é mapear os riscos psicossociais que estão diretamente ligados à organização do trabalho e, com base nesse diagnóstico, propor e orientar intervenções preventivas que possam ser integradas ao PGR da empresa em total alinhamento com a NR1. Uau! O que me impressiona nessa resposta é a linguagem. Não tem nada de vago ou subjetivo. Usa termos como escuta qualificada, padrões de adoecimento, cruzar informações, indicadores. Ela conecta a empatia diretamente a um processo de negócio, que é a gestão de riscos. Mostra método, não apenas boas intenções. Exato. Mostra que o profissional não está ali apenas para ouvir, mas para diagnosticar a organização de forma estruturada. Ótimo. Segunda pergunta. Uma mais ampla. Qual você enxerga que é o papel do psicólogo clínico do trabalho hoje em dia? Eu vejo o papel como sendo primariamente estratégico e preventivo. Minha função é atuar na prevenção do adoecimento psíquico, acolher o sofrimento quando ele surge e, principalmente, contribuir para a construção de ambientes organizacionais mais saudáveis e seguros psicologicamente. Isso significa que meu foco não é apenas no indivíduo, mas na leitura crítica do contexto organizacional e dos fatores psicossociais que impactam a saúde mental, conforme previsto no gerenciamento de riscos ocupacionais.
Em suma, meu papel é ser um parceiro técnico da gestão para garantir que a saúde mental seja um pilar da estratégia do negócio e não uma emergência a ser remediada. Essa resposta foge completamente do clichê de ajudar as pessoas ou promover o bem-estar, né? Ela posiciona o profissional como um consultor estratégico, alguém que alinha a saúde mental aos objetivos e às obrigações legais da empresa. É uma resposta que um CFO entenderia. E esse é o ponto. É falar a língua da organização sem perder a essência clínica. Perfeito. Última pergunta do nosso teste, uma mais delicada. Como você lida com uma situação de sofrimento emocional agudo que encontra no ambiente de trabalho? Minha abordagem é estruturada em 3 níveis. O primeiro nível é o acolhimento imediato. Oferecer uma escuta ética e qualificada, garantindo um espaço seguro e confidencial para a pessoa. O segundo nível é a avaliação. Buscar compreender se aquele sofrimento está predominantemente ligado a fatores individuais da história daquela pessoa, a fatores da organização do trabalho ou, como é mais comum, a uma interação complexa entre os dois. E o terceiro nível é a intervenção. Com base nessa avaliação, eu proponho um encaminhamento multinível. Pode ser uma intervenção clínica com acompanhamento individual ou em grupo, pode ser uma intervenção psicoeducativa com a equipe, ou, se a causa raiz for sistêmica, uma intervenção institucional, levando recomendações de mudança de processos ou de gestão para as áreas responsáveis, sempre alinhado às diretrizes de saúde ocupacional e à NR1. O que é brilhante nessa resposta é que ela mostra um profissional que pensa em camadas. Ele não oferece uma solução única. Ele mostra que sabe acolher a emergência, que é o nível 1, diagnosticar a causa, nível 2, e propor soluções de curto, médio e longo prazo em diferentes âmbitos, o nível 3. É uma demonstração de maturidade e pensamento sistêmico em ação. É a síntese de tudo que a gente falou. Acolher o indivíduo, mas intervir no sistema. Resumindo nossa conversa, então, o que fica claro é que a figura do psicólogo clínico do trabalho está passando por uma evolução gigantesca. Está deixando de ser um papel de suporte, muitas vezes reativo, para se tornar um agente estratégico, um arquiteto da saúde organizacional. A mudança na NR1 não é só uma burocracia, é o motor de uma revolução na forma como o Brasil vai entender e gerenciar a saúde mental no trabalho. Sem dúvida. A ideia central que todos os materiais reforçam é essa. O foco não é mais apenas remediar os danos depois que eles acontecem. O foco é construir, de forma proativa, sistemática e baseada em dados, ambientes de trabalho que protejam e promovam a saúde mental. É uma mudança de mentalidade profunda, da cura para o cuidado, da reação para a prevenção. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. O material que a gente analisou prepara os psicólogos para essa nova realidade, para serem esses tradutores e agentes de mudança. Mas isso levanta uma questão importante, que vai além do psicólogo. Se a organização do trabalho é um fator determinante para a saúde mental, até que ponto os próprios gestores e líderes estão preparados para identificar, discutir e principalmente agir sobre esses riscos psicossociais? A responsabilidade pela prevenção é apenas do especialista? Ou ela precisa se tornar uma competência central e inegociável de toda e qualquer liderança? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.